Mesmo assim, ele se esconde em simplicidade para se fazer conhecido ao menor. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Josué, capítulo 1, verso 1 e 2. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Grande Criador, pedimos que o Senhor entre em cena em cada um de nós, na mente, no coração, na alma, para que cada palavra dita tenha no coração do meu irmão, da minha irmã, a verdadeira interpretação, porque é onde está o Espírito Santo, a palavra é interpretada por Ele próprio. Por isso o Senhor está no homem, na mulher, o Senhor está no seu povo nesse dia para mostrar a eles esta verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O que vai fazer um Josué hoje? Agora, esta expressão, os irmãos já sabem que não é nossa. E o que vai fazer um Josué hoje também era irmão Brana falando com respeito ao seu dia, o que Josué faria no dia dele. Uma das coisas, a morte de Moisés. Moisés, meu servo, é morto. Agora levanta-te, Josué.
você vai introduzir este povo na terra. O irmão Brana diz que Moisés são as eras da igreja. Está aqui, 44, como fui com Moisés, serei contigo. Agora, há muitos tipos aqui em que poderíamos entrar, mas vamos passar alguns. Por exemplo, como Moisés foi a era da igreja que os trouxe ao Sinai, a teologia deles. De ontem à noite, a Moisés não foi permitido levar os filhos de Israel à terra prometida, porque ele tinha falhado. Agora, isso daqui tem que ser uma pessoa que tem habilidade para poder falar que Moisés não levou o povo até a terra prometida, porque ele falhou. Moisés ficou aquém da terra prometida. Josué que teve que entrar lá. Então, o irmão Brana diz que Moisés é a era da igreja. Então, você vai ver que a era da igreja morreu. Quando você quer ver o ministério de Josué, você tem que ver a era da igreja morta. Meu servo Moisés é morto. Minhas 7 eras da igreja são mortas. Então, agora é hora do Josué. Foi os dias do irmão Brana. É claro, todos nós sabemos que o irmão Brana mostra isso, ainda que nós sabemos que cada vez que Deus opera, Deus tem o seu povo, seus Josués, Deus tem sua igreja. Como ele teve a igreja natural, ele tem a espiritual. A igreja natural de Deus era Israel. A espiritual, agora somos nós. Você vai ver que tem uma igreja durante as eras da igreja. Essa é a igreja Moisés. Ela não podia levar o povo até a terra prometida. Isto é, a mensagem das 7 eras da igreja não podia introduzir o povo na terra prometida, que é em Canaã. A mensagem das 7 eras não poderia te revelar os 7 trovões, porque ele diz que as 7 eras, como Moisés falhou. Então você vai ver, tem falha em Moisés, tem falha nas eras, qualquer um de nós falhamos. Mas é o irmão Brana que está mostrando isso, que como Moisés falhou, a era da igreja também falhou. E como Moisés não podia levar o povo até a terra prometida, então as 7 eras da igreja também não poderia fazer isto. Isto é certo. Nós temos que notar, vamos estudando aqui, e notar que isto vai repetindo. Se o mundo for mais 50 anos, isso vai repetir mais vezes. Vai repetir. Deus teve o seu Josué. Agora, me veio em mente porque o irmão Brana diz assim, o que vai fazer Josué hoje? Então, o que faria Josué no tempo do irmão Brana? Ele não podia fazer apenas o papel de Elias. Que fazer o papel de Elias era só restaurar, dentro das 7 eras da igreja, o que foi perdido. Ele restaurava, perdemos a ceia original, perdemos o batismo original, perdemos a unidade de Deus, que é a deidade original, foi tudo perdido durante as eras. Por isso, as eras não podem introduzir o povo nos 7 trovões. Teria que vir um Josué depois das 7 eras da igreja, para fazer isto, para introduzir o povo. Nós já ouvimos alguma coisa que o irmão Rogério já pregou sobre isso também. Eu quero apenas falar mais um pouquinho aqui, dentro desse espírito do Josué, o Caleb, e o que Josué vai fazer hoje. Hoje no tempo do irmão Brana, hoje no tempo da noiva, o que é que Josué vai fazer?
Se você colocar em lugar errado, você não obterá a coisa certa. O Josué hoje, vamos falar hoje, no nosso dia, o que ele vai fazer? Ele não pode revelar mais nada. Agora, vamos aqui. O que é o Josué? Preste atenção. Vamos voltar a repetir alguns parágrafos, assim como fui com Moisés, serei contigo. 229. Irmão Brana diz assim: estamos buscando a Josué para este dia, o qual é o Espírito Santo. Então, despreocupe. O Josué desse dia. O que o Josué desse dia vai fazer? Isto é, o que o Espírito Santo desse dia vai fazer. Eu tenho que saber o que ele vai fazer. E você sabe que o Espírito Santo, hoje, no tempo da noiva, o Espírito Santo não pode revelar os 7 selos. Hoje, no tempo da noiva, o Espírito Santo não pode revelar 7 trovões. O Espírito Santo não pode. Então eu tenho que saber o que ele vai fazer hoje, porque isso ele não pode fazer hoje. O Espírito Santo não pode revelar selos, trovões, novo nome hoje. Revelar, ele não pode. Então, quando é que aconteceria esse Josué hoje para revelar? O que vai fazer o Josué hoje, no tempo de Mombrana? Vamos voltar para lá agora. O Josué hoje, no tempo de Mombrana, era para revelar 7 selos. E o que era o Josué no tempo de Mombrana? Ele mesmo diz aqui, é o Espírito Santo. O Josué, para esse dia, o qual é o Espírito Santo, para nos guiar à terra. Então, o que Josué tinha que fazer no tempo do irmão Brana? A comissão do Josué, no tempo do irmão Brana, era revelar 7 selos, 7 trovões, novo nome, terceira puxada, introduzir o povo em Canaã. É isto, e era este o ministério de Josué. O que Josué tinha que fazer no tempo do irmão Brana. E eu sei que nós já pregamos isso há muitos anos, que ele já fez. Então, o que vai fazer Josué hoje? Isto é, o Espírito Santo, no tempo de Jesus, irmão Brana mostra que era Moisés, estabelecendo leis ainda, mandamentos, no tempo de Jesus. Mas no tempo da igreja primitiva, o Espírito Santo já estava introduzindo o povo em Canaã, no Espírito Santo. Já não era Moisés mais. O Espírito Santo, irmão Brana diz, que é Josué. Então, o que aconteceu lá atrás? Em cada época dessa, não pode repetir o mesmo homem. Você pode ver que não pôde repetir o mesmo homem. Repete o mesmo Espírito. Era o mesmo Espírito que estava em Jesus, estava em Pedro, estava em Paulo, estava na igreja primitiva. Esteve nas eras. O mesmo Espírito, mas não o mesmo homem. Certo? O homem era Pedro, era Paulo, era João, era Tiago, e assim por diante. Mas o mesmo Espírito. Deus simplesmente recolhe seu homem, mas ele tem o seu Espírito para poder colocar em outro homem naquele dia. Aí tivemos 7 eras da igreja, com leis estabelecidas e mandamentos perdidos, doutrinas perdidas, que os trinitários entraram desde o ano 300. Eles entraram e tiraram um só Deus e colocaram 3 pessoas na divindade. Então, ali já começou a falha de Moisés, quer dizer, a falha das eras. No ano 300, já a era começou a falhar, porque ela estava sendo introduzida a ela uma doutrina
que não era de Deus. Estava errado aquilo ali, a doutrina da Santíssima Trindade. Mas Deus deixou que passasse aquele espaço de tempo porque é deserto. É deserto. Durante o deserto, você tem provação, você vai ser preparado para chegar a Canaã. Mas tem que ser preparado. As eras serviu como um deserto, como Moisés no deserto, para nos preparar para quando viesse Josué, no tempo do irmão Brana. Mesmo você sabendo que as 7 eras da igreja era a era do Espírito Santo, mas você sabe que o Espírito Santo, durante as 7 eras da igreja, não podia fazer o que ele próprio tinha prometido que faria depois das 7 eras. Certo? Depois de Apocalipse 4, sobe aqui e eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer depois destas. Então a pessoa tem que entender o ministério de Deus naquele homem, naquele dia. Então, irmão Brana teve aquele ministério. Vocês já notaram, já preguei isto. Irmão Brana teve os 2 ministérios. Irmão Brana teve o ministério de Moisés, nos tirando das denominações. E ele teve o ministério de Josué, falando de Josué e Moisés. Ele foi os 2. Ele nos introduziu nos selos, nos trovões, em Canaã. Amém? Isso foi o que o irmão Brana fez. É o trabalho dele até o ano de 1965. Foi a obra que Deus deu para o irmão Brana fazer. E ele fez. Mas depois que o irmão Brana partiu, então aí vieram os erros que não pode nos levar ao arrebatamento. Os erros que aconteceram depois da morte do irmão Brana, não o irmão Brana, não a própria mensagem do irmão Brana, mas os homens que vieram depois do irmão Brana não puderam manter com a mensagem que irmão Brana tinha do Josué. Eles retornaram a Moisés. Eles não quiseram tomar a mensagem dos selos, dos trovões, do novo nome e introduzir o povo dos Estados Unidos na terra prometida. Introduzir o povo de Phoenix na terra prometida, de Canadá na terra prometida, e assim por diante, em todas as nações. Eles não conseguiram introduzir o povo na terra prometida. Então, o que foi o ministério que foi exercido durante todo esse espaço de tempo depois que o irmão Brana morreu? Não foi o ministério de Josué. Vocês podem ver que não foi. É um espaço de tempo que irmão Brana partiu com o ministério de Josué já semeado, já pregado, mas os pastores ficaram com o ministério de Moisés. E o ministério de Moisés, andamos aí 40 anos no deserto desse Brasil, dos Estados Unidos, Canadá, África, Portugal e por todos esses países vizinhos. 40 anos andando com o mesmo ministério de Moisés. E não tivemos o ministério de Josué, o Espírito Santo. Olha para você ver, o ministério do Espírito Santo só vem depois que morreu Moisés. O ministério do Espírito Santo só veio depois que morreu Jesus. O ministério do Espírito Santo teria que vir depois que morreu Brana. É o ministério do Espírito Santo, do Josué. Tinha que vir depois. Mesmo que o irmão Brana tinha aquele ministério em si, que nos converteu. Só que nós somos convertidos aqui. O ministério do irmão Brana foi no entardecer para o anoitecer, para a meia-noite. Ele pregou esse ministério, ele entregou esta mensagem, ele deu esta palavra ao povo, ele foi o Moisés e o Josué do seu dia. O erro sempre está depois que aquele homem morre.
O Espírito Santo tem que fazer um trabalho e ele não pode fazer aquele trabalho anterior. Olha para você ver. Ele não pode fazer o mesmo trabalho. Por isso o Espírito Santo hoje, que é o Josué, hoje, ele não pode revelar trovões. Por isso vocês não têm que tomar a mensagem que prego, é que eu estou revelando trovões. Eu não estou revelando trovões. Esse não é o ministério do Espírito Santo hoje. O ministério do Espírito Santo hoje mesmo, não é revelar terceira puxada. Foi revelado no tempo do irmão Brana. Esse foi o período do ministério do Espírito Santo. Então você tem que ver o que o Espírito Santo faz no seu dia. Hoje, o ministério do Espírito Santo hoje não é te revelar novo nome. Ele já revelou. Certo? Ele já revelou o novo nome através do irmão Brana. Foi tudo pregado, foi tudo revelado, foi nos dias da voz do sétimo anjo que cumpriu. Isto é o que, diz irmão Brana, vai fazer um Josué hoje. Isto é, no tempo do irmão Brana. Então nós temos que ir trazendo ele para os nossos dias, porque Josué é o Espírito Santo. Certo? Josué é o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo só usa um homem. O Espírito Santo sempre foi assim. Vocês devem ouvir o final do parágrafo 229, como fui com Moisés, assim serei contigo. Estamos buscando a Josué para este dia, o qual é o Espírito Santo. Se parássemos aqui, nós ficaríamos apenas, é o Espírito Santo trabalhando, é o Espírito Santo te convencendo, é o Espírito Santo fazendo o trabalho, é o Espírito Santo mostrando estas verdades para você, tudo bem. Aí ele diz assim, ó, para nos guiar à terra, ele, o Espírito Santo, tem que falar por intermédio de alguém, porque ele é um Espírito. Então o Espírito Santo tinha que falar por intermédio de Pedro. Pedro levantou no dia que o Espírito Santo caiu, que o Josué caiu, na igreja primitiva, Pedro levantou, era Pedro apenas. Mas o ministério era de quem? Do Espírito Santo. Mas quem foi que Pedro foi usado? O Espírito Santo tinha que usar alguém, porque o Espírito Santo é um Espírito, e ele precisava trabalhar através de alguém. Então ele usou Pedro no dia de Pentecostes. A mesma coisa você vai ver no tempo do irmão Brana. O que foi o ministério do irmão Brana? Era o ministério de Josué, era o ministério do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é um Espírito. Ele não pode fazer coisa alguma se não for por intermédio de uma pessoa. É por isso que Deus é um. Deus sempre reflete o ministério em uma pessoa naquele dia. Então ele pegou o irmão Brana e refletiu o seu ministério. Ele pegou Pedro e refletiu o Espírito Santo no dia. Se você quiser saber, ministério do Espírito Santo nos dias de Pedro, mas o Espírito Santo trabalha através de um homem. Qual homem é? É Josué. Não, era Pedro. Usamos falar que é o ministério de Josué, porque sabemos que Josué é o Espírito Santo. Mas quando Deus está usando naquele dia, é outro homem. Josué foi no dia dele. Nos dias do Josué, que caiu do céu, que foi o Espírito Santo derramado do céu sobre a igreja primitiva, aquilo já era Pedro. Era Deus usando Pedro. Era Pedro que tinha que falar. E o povo perguntou a Pedro e aos demais apóstolos. Está lá, Atos 2:37. E eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Plural. Varões, irmãos. A hora que Pedro foi responder, já era singular. Pedro não tinha que falar, bom, espera lá, eu vou dar uma palavra, e depois o irmão Mateus vem cá e fala também um pouco, o irmão Lucas vem cá e fala um pouco, outro discípulo mesmo vem cá e fala um pouco também, para que seja confirmado isso para eles. Não, um homem, Deus levantou, quando o Espírito Santo caiu no dia de Pentecoste, levantando
Pedro disse. Irmãos, era a pessoa agora identificar. Cadê o Josué? Chama Pedro. O Josué chama Pedro. O Espírito Santo chama Pedro. E não crer naquela mensagem era não estar preparado para receber o Espírito Santo. Porque para começar tinha que aceitar Pedro. E Pedro, você sabe que Pedro era pior que nós. Pedro não sabia ler nem escrever. Nós pelo menos sabemos. Ele era pior que nós. Então naquele dia era mais difícil crer em Pedro do que hoje. Porque Pedro não sabia. E ele ainda escreveu uma parte da Bíblia. Deixou aí cartas escritas para nós. Mas o homem não foi à escola, não aprendeu. Então era difícil eles crer naquela mensagem e até ficar com Pedro. Mas com Pedro? Mas é impossível. Não pode. Não tem um outro, não? Não tem um outro Josué, não? Não, é Pedro. Se eles tivessem retornado um pouquinho na própria Bíblia, vamos lembrar do que o nosso mestre disse. Um dia eu vi que o mestre disse para ele: eu te dou a chave do reino do céu. Aí os demais discípulos podiam dizer: irmãos, olha, por mais... Ó, Lucas, você sabe muito, né, Lucas? Você é doutor. Só que tem que escutar Pedro. Todos agora vão ouvir o que Pedro está dizendo naquele dia, porque era dia do Espírito Santo. E o Espírito Santo estava falando através de um homem no dia de Pentecoste. Era o Espírito Santo nos dias de Brana. Mas o Espírito Santo estava falando através de um homem só, que era o irmão Brana. Bom, eu sei que vocês podem não ter dificuldade com isso, mas a gente tem as mensagens aqui para poder ir ajudando vocês para ver tudo isto. Este povo de 40 anos de mensagem não pode levar o povo, estes ministros, com 40 anos de mensagem do irmão Brana, após a morte dele, que já vai quase para 50 anos, mas estes ministros não poderão levar o povo a Canaã, porque falharam. Eles foram Moisés, eles falharam na sua doutrina, eles não tiveram a doutrina correta que o irmão Brana teve. Irmão Brana pregou a doutrina, a mensagem de um só homem. Irmão Brana prega desde o Gênesis ao Apocalipse. Você pode tomar toda a mensagem do irmão Brana, ele vai mostrar desde o Gênesis até o Apocalipse, passando pelos mensageiros das eras da igreja, que nem profetas eram. Eles não eram profetas. E foi passado por eles também, para que pudesse Deus mostrar sua palavra, o que o Espírito Santo podia dar naquele dia, e que não podia levá-los a Canaã. Tinha que esperar chegar a morte do Moisés, a morte das eras da igreja. Aí apareceu um pregador. Aí veio William Brana. E ele diz: depois que terminada a era de Laodiceia, manifesta o Filho do Homem. Pô, esse irmão Brana que pregou. É a sua mensagem. Hoje tem se cumprido essa escritura, 108. A festa das trombetas, 205, 206, ele mostra essas coisas. Só que as pessoas perderam de vista aquilo que o irmão Brana ensinou. Então, eles deveriam ficar perguntando: o que vai fazer um Josué hoje? Se eu pudesse dizer a vocês, vai ter outro ministério na frente para os gentios. Se eu pudesse dizer, porque não vai ter. Mas se eu dissesse que teria um ministério na frente para os gentios, eu ia mostrar para vocês o que iria fazer o Josué de amanhã. Mas não tem mais. Ele é hoje. O ministério de Josué, ele termina aqui com a noiva.
É o último ministério, não tem ministério mais para a noiva, porque é o tempo do arrebatamento. Mas a noiva, ela não pode revelar coisa alguma. Ela tem um ministério nela do Josué, mas ela não pode revelar. Ela pode mostrar, ela pode reprofetizar, mas ela não pode profetizar com uma mensagem direta dela, porque já foi profetizado. Você tem só que pegar aquilo e falar outra vez, conforme Apocalipse 10, 8 a 11. Vai e profetize outra vez a povos, reis, nações e línguas. Então, o ministério de Moisés durante este espaço de tempo que o irmão Brana partiu, é um ministério, o que trouxe para nós, ressurreição isolada. Isso é desde o tempo que o irmão Brana morreu. Você vai ver ressurreição isolada, dualidade e outras coisas mais que eles trouxeram, que está semeado por todo mundo e que não pode levar a igreja a Canaã, não pode levar o povo aos trovões. Então o que tem que fazer? Eu quero saber o que o Espírito Santo vai fazer hoje. O que vai fazer um Josué hoje? Irmão Brana mostra, é um, não é dois. Eu não vou ter tempo de ler aqui para vocês tudo o que eu tenho escrito aqui, porque eu tirei das mensagens para poder te ajudar, e principalmente vocês que já estão acostumados aqui em Franca, mas tem muita gente que precisa saber destas coisas aí fora. Então, é bom ser bem instruído isso daqui. O que vai fazer um Josué hoje? 82, como fui com Moisés, serei contigo. Assim serei contigo. Vê o que um Josué de hoje vai ser. Vê o que um Josué da igreja espiritual vai ser. Irmãos, isso tudo deveria ser levado em conta. Ele não diz nem que era o Josué. Ele diz um Josué. O que um Josué de hoje vai ser, o que um Josué da igreja espiritual vai ser, porque teve um Josué da igreja natural, que foi Israel, e agora tem um Josué da igreja espiritual, que foi Mombrana. O que é que ele vai fazer? Ele diz, é o mesmo tipo de Josué que eles tinham na igreja natural. A igreja espiritual tem que ser a mesma coisa. 133, como fui com Moisés. Um tipo muito bonito hoje, porque precisamos de um Josué hoje. Porque o Espírito Santo é o Josué do dia. E ele é um só. Ele é um Josué, e nós temos que segui-lo. É o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é Espírito. Ele tem que operar através de um homem. Ele teve que operar no Pentecostes e eles não aceitavam, mas era Pedro. Eles tinham que saber que no tempo que terminou as eras, o Espírito Santo estava operando através de Brana. Eles não queriam, achavam que era o pentecostalismo do dia que valia, mas Deus estava operando através de Brana, era um. O Espírito Santo hoje, no tempo da noiva, é a mesma coisa. O que vai fazer o Josué, um Josué, hoje? Ele não pode revelar, mas ele pode profetizar. Profetizar como? A mesma coisa que foi profetizado pelo sétimo anjo. Ele tem que repetir esta profecia. Eu sei que isto já vem de longos anos sendo repetido para o povo, que o Espírito Santo está repetindo estas coisas. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Não leve em conta, de um lado leve em conta, do outro lado não leve em conta o homem, que no dia o Josué está falando. Você não deve levar em conta, porque se você levar, você vai tropeçar, você vai ter problemas. Está aqui, ó. As 7 eras da igreja era de Sardes, 39. Eu vou ler lá no meio do parágrafo para adiantar.
Verdadeiramente, para as mentes humanas, eles podem até mesmo não parecer qualificados. Quem? Os mensageiros, os homens que Deus usou durante todo o tempo. Por quê? Não obstante, eles são os mensageiros para a sua era. É difícil você crer num homem que mentiu. Mas Deus não estava usando outro homem. Deus usou um Abraão. Ele mentiu. Então, não é fácil. Eles não pareciam qualificados. Eram qualificados por Deus, mas quando você olhava e via alguma coisa que ele tinha feito, ele não era qualificado para aquilo. Olha o Abraão. Deus usou um Abraão. Presta atenção que ele sempre fala é um. Deus usou um Abraão, ele mentiu. Ele usou um Moisés, ele rebelou. Ele usou um Jonas, ele desobedeceu. Ele usou um Sansão, ele pecou. Um Davi, ele assassinou. Ele também usou um Josué e um José. E é interessante que você vai encontrar tantas falhas nestes outros. Quando você chega em Josué, já é difícil encontrar. Quando você chega em José, ele teve um arranhão. Irmão Brana diz, ele teve um arranhão que a graça, Jacó, passou e apagou aquilo. Mas José, sendo perfeito, teve um arranhão. Eu não vou falar de tudo isso daí. Mas isso daqui é para mostrar para você, conforme o homem que Deus levanta no dia, é difícil você crer nele. Porque eles podiam dizer, mas eu vou crer em Abraão, ele mentiu. Eu vou crer em Brana também, ele praticamente mentiu aquele dia. E eu vou crer. Então, aí que está. Eles, pela mente humana, parecem não ser qualificados. Porque cada um de nós temos nossos erros. Nós temos erros maiores, mais grotescos do que teve o irmão Brana, do que teve Pedro, do que teve Abraão, do que teve Moisés. Nós temos erros mais grotescos. Contudo, você tem que saber o que o Espírito Santo, Josué de hoje está fazendo. O que vai fazer o Josué hoje. Então eu sei que ele não pode revelar a palavra. Eu sei que ele não pode revelar novo nome. Mas o que ele pode fazer? Ele pode mostrar isso para você. Ele pode pegar aquilo e falar outra vez para você. Ele pode reprofetizar isto para você. Isto é o que o Josué de hoje vai fazer, conforme diz o irmão Brana. Eu tenho algumas coisas aqui. A palavra falada é a semente original, segunda parte, 176. Agora, vamos nos posicionar como Josué e Calebe. Agora, observe atentamente isto. Terá um fundo espiritual. Agora, vamos nos posicionar como Josué e Calebe. À medida que vemos a terra prometida entrando em cena. Por que o irmão Brano não diz, vamos posicionar como Moisés e Josué? Porque o Moisés falhou, não pôde levar o povo a Canaã. Então, ele não podia fazer isso. Então, ele teve que dizer, vamos então nos posicionar como Josué e Calebe. É o que andava com Josué, o Calebe. À medida que nós vemos a terra prometida, está aproximando o tempo para ser determinado. Josué em hebraico significa salvador e representa. Agora é difícil crer nessas coisas, mano. A gente crê porque a gente tem eleição para crer. O que o irmão Brand diz? Josué em hebraico significa salvador e representa o líder prometido do fim do tempo para levar a igreja. Ele representa o líder do fim do tempo. Agora você não pensa que esse Josué representa o líder Jesus. O líder Jesus não é do fim do tempo. Ele era lá do fim do tempo da era hebraica. Agora o líder do fim do tempo da era gentílica foi Mombrana. E o que ele está dizendo? Olha,
Josué quer dizer Jeová Salvador. Ele representa o líder prometido do fim do tempo para levar a igreja. Caleb representa o verdadeiro crente que permaneceu com Josué. Tem hora que você quer ter o verdadeiro crente ao seu lado. Quem que não quer ter? Qual mulher não quer ter um verdadeiro esposo? Qual esposo não quer ter a verdadeira esposa? Qual membro que não quer ter um verdadeiro pastor? Qual pastor que não quer ter um verdadeiro membro? Todos nós queremos. E é isso daqui que sempre entra em choque as pessoas. Elas querem ter esse tipo de gente ao seu lado. Eu quero ter que permaneça ao meu lado esses homens. Se eu sou um Josué, eu quero ter um Caleb comigo. E agora, o Caleb, o que mostra aqui? Caleb representa os que são fiéis. Olha para você ver. Ele representa aqueles que são fiéis a Josué. Permaneceram fiéis com Josué. Esses são os Calebes. Agora, você tem que encontrar, hoje também, não no tempo de Mombrana, hoje, você tem que encontrar o Espírito Santo hoje, você tem que encontrar o Josué hoje, que o Espírito Santo tem que falar através de um. Então você tem que encontrar o Espírito Santo, o Josué, o homem, para você poder estar ali sendo um Caleb fiel ao lado deste Josué. Deus começou com Israel como uma virgem, com sua palavra, mas eles queriam algo diferente. Irmão Brana diz, do mesmo modo, é a igreja do último dia. Deus começou, você pensa que Deus não começou como uma virgem no Pentecoste? Começou como uma virgem. O que São Paulo vem dizendo, eu estou zeloso de vós porque estou preparando vocês como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. O que foi a igreja no tempo do irmão Brana? Virgem. Você tem que ver, depois que estes homens partem, é que a igreja, aqueles que crêem nele, começa a desviar. É depois que eles partem. Foi depois que o Espírito Santo caiu no Pentecostes, você vai ver, e que a igreja partiu para o Evangelho, ali na frente ela já caiu. Ela não pôde manter ao lado do Espírito Santo. A Eva não pôde manter ao lado de Adão. A igreja do tempo do irmão Brana, que ele diz, essa noiva não cairá. Essa noiva dos dias do irmão Brana, que ele diz que não cairá, essa noiva é aquela que é a palavra do dia hoje. Ele diz, a noiva do último dia não cairá. E o último dia compreende da meia-noite às 6 horas da manhã, se alguém entende disso. O último dia, agora para nós, porque os últimos dias foram os 2 últimos milênios, diz o irmão Brana. O mensageiro do último dia foi o mensageiro, irmão Brana, que era do último dia, que era do amanhecer, que veio Jesus, do entardecer veio Brana. E agora a noiva tem um ministério no tempo escuro, porque ela é a lua, ela não é para ter um ministério durante o dia. Vê se dá para vocês entenderem isto. Ela é igreja, ela é lua. O sol reflete nela, ela mostra a luz do sol. A igreja mostrou a luz de Jesus Cristo. Somos obrigados a mostrar hoje, nesta madrugada da meia-noite às 6 da manhã, somos obrigados a mostrar como lua, como igreja, a luz do sol Brana, do entardecer. É tempo disto.
Mas a maioria de nós não conseguimos andar nesse caminho. Então, o que a igreja fez, ela desviou. O que a igreja primitiva fez, lá no ano 300, ela desviou. O que foi que a mensagem do irmão Branham fez? Lá no início, quando o irmão Branham era virgem. Enquanto o mensageiro está de pé, ela é virgem. É só o mensageiro ir embora, ela já se denomina, ela já se prostitui, ela já arruma outras doutrinas. É só o mensageiro estar distante. Então, é isso que tem acontecido. Foi o espaço de tempo que o irmão Branham partiu. E aí os homens vieram e colocaram a doutrina que eles quiseram na igreja, que não tem nada a ver que Branham pregou. Branham nunca pregou: olha, se eu não der conta de revelar os 7 selos, 7 trovões, novo nome, e eu morrer, vocês me esperem porque eu vou voltar. Ele nunca pregou isso, porque não podia pregar. Ele sabia que isso não é mensagem. Agora, revelou selos, revelou novo nome, revelou. Ele não tem que vir para revelar mais nada. Está tudo revelado lá, diz o profeta. Os 7 selos mostraram o que era a revelação dos 7 trovões. O Desvelar 273, 278, o último parágrafo que mostra isso. Agora, dá para crer no homem que Deus usa, sendo um Abraão? Aí você vê, Deus tomou um só, Deus tomou um Sansão. Por que Deus não tomou mais homens lá em Israel? Porque Deus escolheu um só. É que Deus não sabia que um só podia apanhar? Um só podia se vender? Por que Ele não escolheu 2? Porque não podia. Era o tempo para poder mostrar o espaço de tempo que Sansão caiu nos braços da Dalila. E a igreja, a Dalila, o cegou. A igreja que cega. O Sansão era o poderoso, mas quando ele deu todo o seu poder a Dalila, ela o cegou. Ele perdeu o poder. Isso mostrando que as 7 eras da igreja, ela estaria cega. E as tranças dele, tinha 7 tranças, aquilo apontava cada era da igreja, 7 tranças. E quando ele começou a passar a mão na cabeça e começou a ver que estava crescendo as 7 tranças, ele diz: me leva lá perto da coluna do templo. Ele percebeu o poder cresceu, mas era um homem só. É um homem que Deus usa. Ele não usou mais do que Abraão, ele não podia usar Abraão e Ló. Ele não podia usar Josué enquanto Moisés não morresse, diz o próprio profeta. Que ele não podia usar Josué enquanto Moisés estava vivo. Deus não podia fazer nada com esse ministério que temos hoje enquanto ele não levasse o irmão Branham. Mesmo irmão Branham tendo os 2 ministérios, mas depois dele o povo não conseguiu caminhar para Canaã. Eles voltaram ao Egito. As suas paneladas, primeira e segunda etapa, eles não prosseguiram. Mas a graça de Deus fez isso por nós, nos colocou no lugar outra vez. Amém? Olha, o testemunho, estou quase terminando, tenha paciência, mais um pouquinho. Deus lida com um indivíduo. O testemunho 84. Agora, nem todo mundo terá isso. Não, senhor. Não será desse jeito. Nunca foi desse jeito. Nunca será desse jeito. Deus lida com um indivíduo. Aí as pessoas dizem: oh, eu também tenho que ter isso. Não. Você tem que seguir isto. Mas não tem, todo mundo não tem que ter isso. Escuta aqui, ó. Ele assim o fez nos dias de Noé, ele assim o fez nos dias de Josué, ele assim o fez nos dias de Moisés, ele sempre o fez assim. Ele nunca formou um sistema, porque saiu de uma pessoa, irmão. Se for 2 homens, já é um sistema. Você forma 2 homens, é um sistema. Se tiver 2 homens, esse um tem que ouvir o outro. Um tem que ser o homem do dia. Se tiver 2 homens, tinha 2 homens, Josué, Moisés, mas Moisés sabia, ele era o líder.
Josué sabia, Moisés é o líder. Enquanto Moisés não morrer, eu não posso fazer nada. Mas havendo Moisés morto, Deus diz: vem cá, Josué, você vai fazer isso aqui agora. Então guarde bem, a forma de Deus trabalhar não é o que eu penso, é o que irmão Brana ensina, irmão. Se nós não caminharmos nisso daqui, do jeito que irmão Brana ensinou, estamos perdidos. Não adianta dizer que nós somos crentes da mensagem, como o povão, a maioria diz aí: sou crente da mensagem do profeta. Dizer, qual a mensagem do profeta você é crente? Crê que o 7º selo foi Brana? Crê que o novo nome é Brana? Crê que os 7 trovões foram revelados? Você crê na mensagem de um só homem? Em toda a época foi. Na época do irmão Brana, era um só, os pentecostais não gostavam dele, era um só. A hora que ele começou a pregar essas coisas, eles não gostaram dele também não, porque era um só. Como um só? Nós demos nossas igrejas para ele pregar. Ele foi pregar na cruzada, ele foi pregar na Assembleia de Deus. Agora ele prega a mensagem, é um só homem. Ele diz: eles nunca quiseram aceitar a mensagem de um só homem. Quem dizer ser este 129, ele prega isso para o povo. Aí as pessoas podiam dizer: como pode? Nós demos nossos púlpitos para ele, e agora ele dizer que é um só homem. Mas era um só homem. Eles não podiam crer, mas que a mensagem daquele dia era, porque Deus é um, o Espírito Santo é um homem. Então, escuta aqui que ele diz aqui, ó. Ele assim o fez nos dias de Josué, e ele assim o fez nos dias de Moisés, e ele sempre fez assim. Ele nunca formou um sistema, tem sido um indivíduo, porque 2 homens não são iguais em tempo algum. Então Deus não pode usar 2 ao mesmo tempo, tem que entender isso. Veja, ele nunca mais o fez. Por isso a mensagem do irmão Brana, ninguém pode chegar para você e dizer: olha, eu vou revelar 7 selos, 7 trovões, novo nome, terceira puxada. Diz: não, você é um falso. Eu tenho tudo revelado já. Por que você vai revelar? Eu já tenho tudo revelado. O Josué desse dia, eu quero que você saiba o que ele tem que fazer. O Josué de hoje, ele tem que comer o livrinho e profetizar outra vez. Mas comer o livrinho não é comer a Bíblia agora não. O livrinho aberto é revelado. Talvez você coma uma Bíblia fechada. Você não tem luz da mensagem. Quem não tem luz do ministério que o irmão Brana usou naquele dia, era um só homem. E que em qualquer época é um só homem. E na época que ninguém de nós sabíamos que trovões, o que era novo nome, quem era o 7º selo, e se Cordeiro saiu do trono ou não, nenhum de nós sabíamos nada disso. Deus tinha, o Espírito Santo tinha que falar por intermédio de um só, e ele fez isso. O Espírito Santo fez, não importa o que nós pensamos, o Espírito Santo fez isso. Esse é o trabalho dele. Tem sido um indivíduo, porque 2 homens não são iguais em tempo algum. Veja, ele nunca mais o fez. Mas todo mundo não tinha que ser Moisés. Aí todo mundo quer ser Brana. Não. Se eu quiser ser Brana, eu queria revelar selos, trovões, novo nome. Eu não quero ser Brana. Eu quero ser o que eu sou. É o ministério do dia hoje. Você tem um ministério hoje, a noiva tem um ministério hoje. É ouvir, é crer, é comer, é profetizar outra vez. Aí o irmão Brana vem e diz: mas todo mundo não tinha que ser Moisés. Mas eles não entendiam, eles apenas seguiam. Você não tem que entender muito isso daqui, da terceira puxada, dos 7 selos, 7 trovões, novo nome. Sabe o que vocês têm que fazer? Seguir o Espírito Santo hoje. Você segue o Espírito Santo hoje, ele fala por intermédio de um homem. Segue o Espírito Santo, procura aí um homem que te mostre essas coisas, procura um homem que te ensina estas coisas, procura um homem que te mostre 7 trovões, novo nome, terceira etapa do irmão Brana concluída. Procura um ministério que você possa saber. Ali está Josué, o Espírito Santo está nesse lugar, o Espírito Santo está falando.
Agora, o homem que está sendo ungido com o Espírito Santo, ele pode ser falho como Moisés foi, ele pode ser falho como Abraão foi, e assim por diante. Mas ele tem aquele ministério, naquele dia, e você viu o ministério, você ouviu, você sabe que aquilo é verdade, você sabe que aquilo é de Deus. O que nós temos que fazer é seguir o Espírito Santo. Se um homem é ungido por Deus, irá direcioná-lo e seguir o Espírito Santo e a Bíblia. Mas ele é aquele que faz essas coisas. Jesus Cristo, na forma do Espírito Santo, trabalhando nas pessoas. Aí ele começa a trabalhar na igreja. O Espírito Santo trabalha na igreja. A primeira revelação vem ao profeta, que é o Espírito Santo num homem. A primeira vez que você vai ter essa mensagem proclamada outra vez, com meu livrinho e profetizar outra vez, o Espírito Santo vem num homem para falar aquilo para nós. Só isto. E depois os demais aprendem com aquilo e vão em frente. Não cria seus pensamentos, suas doutrinas, como estão formando e formaram na primeira e segunda etapa e estão formando na terceira. Mas o Espírito Santo é o líder, porque Josué representa o líder do último tempo. Então, se o Espírito Santo foi líder no tempo do irmão Brana, o Espírito Santo é líder hoje também. Senhor, te damos graças, porque com muita luta, muita dificuldade, a gente vê o povo enfrentando seus momentos difíceis, mas nós podemos ver o que vai fazer um Josué hoje, Senhor. Se tivesse que fazer mais alguma coisa, além de comer o livrinho e profetizar outra vez, Senhor, nós íamos seguir esse Josué onde ele estivesse. Mas ele está fazendo isso hoje, Pai. O que um Josué faz hoje, o Espírito Santo está fazendo, está doutrinando, ensinando, colocando cada um no seu lugar, na sua posição na terra, e dizer: você é isso, você é pastor, você é plantador de grão, você é criador de gado. Ajuda-nos, ó Pai. Muitos não entenderão isto, Senhor, porque eles se nomearão a si mesmo criador de gado, criador de grão, pastor. Eles não têm a palavra do Espírito Santo, do Josué, mas o Senhor sabe onde está essa mensagem. Todos nós somos falhos, não tem um homem perfeito aqui na terra. Estamos em busca do Senhor, da sua palavra que nos aperfeiçoa, mas somos falhos, fracos em cada sentido que pensamos. Mas o Espírito Santo não é fraco, não é falho. A mensagem não é fraca, não é falha, ela é perfeita, ela é real, ela é autêntica, ela está falando aos corações dos eleitos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quero andar com meu Jesus, cada dia o meu viver. Quero andar em sua luz e servi-lo sempre com prazer. Com Jesus eu quero andar, com Jesus aqui viver. A Jesus eu agradar, a Jesus servir e obedecer. Quero honrar a meu Jesus, cada dia em meu viver. Quero amar Senhor Jesus, quero a Ele sempre dar prazer. Com Jesus eu quero andar, com Jesus sempre viver.
Em Jesus eu tenho paz, vida eterna, graça e luz. Seu amor me satisfaz. Quero sempre andar com meu Jesus. Com Jesus eu quero andar. Com Jesus sempre viver. A Jesus sempre agradar. A Jesus